Hoje eu trouxe duas opções. Se tiver alguns cortes, é porque está desconectando aqui o Wi-Fi, tá? Opção número um, a gente vai trabalhar com esse pingente aqui de quartzo rutilado. Ver qual joia te chama mais atenção. Tem esse anel de labradorita, opção número 2, e esse pingente de quartzo rutilado. Se conecta em uma das duas opções. Eu sei que são opções pequenininhas, mas eu senti de trazer uma joia para vocês hoje. Não entendi por quê, mas se conectem com uma das duas opções. Deixa eu ver se eu coloco assim. Ok? Opção número um, opção número 2. Opção número um, opção número 2. Se conecte e receba a sua mensagem para a sua semana. Ok? Vamos começar pela opção número um. Acho que eu vou deixar aqui. Antes de começar. Derramou água, fez um mau negócio aqui. Só que eu entendo, quando eu tô muito empolgada para gravar, sempre acontece essas coisas, sabe? Por isso que é muito importante o like de vocês. Não é fácil ser oraculista. São muitos desafios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a energia vai estar regendo a semana de vocês que escolheram a opção número um? Nosso pingente aí. Sacerdotisa. Olha, quem escolheu a opção número um vai estar numa energia muito sobre você encontrar as suas próprias sombras e dar luz a elas. A sacerdotisa, para mim, é uma carta muito mágica, no sentido de misticismo e de poder. Se você vê, ela tá bem sentada em cima de uma lua, né? Como se tivesse. É como se você tivesse o poder de tudo, de toda a sabedoria, tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Tudo aquilo que você acha que está em falta não está, está dentro de você. Então, é uma semana que você vai olhar para os seus defeitos, não como defeitos, mas como partes suas que precisam de ajustes, de clareza e de luz. Eu falo muito nos meus acompanhamentos assim. Se você se você trabalha o seu emocional e sua mentalidade, você consegue contornar os desafios. Você não vai se colocar para baixo diante das situações. Você vai entender como você funciona e vai respeitar esse seu ritmo. Então, é uma semana de sabedoria. Sabedoria entre a magia de ser quem é, de permitir usar artefatos e artimanhas para atrair o que você deseja, mas uma sabedoria também racional de delimitar alguns limites, algumas regras, sabe? É uma energia muito de equilíbrio, mas um equilíbrio de uma sabedoria suprema que muitas vezes pode estar presente ou não na sua vida, sabe? Se não estar presente, traga essa energia para você. Se está presente, continue usufruindo de uma forma mais elevada possível, tá? Então, é uma semana que a tua intuição, a tua força, o teu magnetismo vai estar muito presente, mas depende que você também dê ouvidos a essa voz. Muitas vezes você só quer acreditar naquilo que vem de fora, quando você já é uma pessoa que tem essa sabedoria interna, tem essa conexão direta com o divino e duvida muitas vezes, tá? Então é uma semana para você fortalecer essa sua energia da sacerdotisa. O que tiver que usar no lado luz, você usa, e as suas sombras, elas fazem parte. Foi o que você precisou para chegar até aqui, tá bom? Então, assim, reflete no que realmente vale a pena essa semana estar se desgastando, sabe? Às vezes tem uma parte nossa mais primária, mais imatura, que ela quer resolver as coisas para ontem, mas tem outra parte que entende que as coisas levam tempo, e esse tempo, eles são necessários para até para nossa estruturação do que tem por vir, sabe? Vamos entender mais o que tem para a opção número um, no amor, no dinheiro, nos amigos e na espiritualidade. Vou deixar assim bem por cima para não. Deixa eu ver se eu consigo afastar mais esse aqui. Aqui. Tem cuidado com a água ali. Caiu uma bendita água. Deixar essa peça aqui. Momento de plantar, de desafios.
Olha, tá vindo assim na minha cabeça, assim, se você olhasse os desafios de forma mais leve, sobre assim, cara, se as coisas chegam até mim é porque eu tenho capacidade de ultrapassar. Eu acho que não ficou muito legal a câmera nesse ângulo porque tá cortando as cartas. Se eu enxergasse as coisas com menos resistência, olha aqui essa carta. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar enquanto eu estou gravando. Espero que não desconecte. Ó, aqui, vai ficar melhor. Pensei assim, vamos cortar o budinha, mas o importante é que eu tenho que passar essa mensagem. Gente, tá tão difícil gravar hoje que vocês não têm noção. Só acontecendo empecilhos. Vamos voltar aqui. Vamos lá. É como se a gente costuma encarar com a nossa mente limitada os desafios de forma limitante. Mente limitada, limitante. Por quê? A gente está aqui num planeta de experiências e a gente acaba se deixando derrubar pelos desafios. Sendo que os desafios só mostram que a gente tem competência para resolvê-los. E a gente se prende àquilo que a gente acha. A nossa mente ela é limitada. Então é como se essa semana viesse falando: que tal se você levasse menos a sérios os desafios que você tem? Que tal se você levasse menos a sérios os problemas que você tem? Porque muitas vezes eles são de um tamanho e você está deixando eles muito maiores do que eles realmente são porque você duvida da sua capacidade de resolver. Mas se isso chegou até você, é porque você tem essa capacidade de resolver, de ultrapassar, de aprender. Então nada chega até você por acaso. Você tem essa capacidade, tá? Então para de se boicotar nesse sentido. Ah, eu preciso fazer tantos X. Você tem capacidade. Ah, eu quero emagrecer. Você tem capacidade. Ah, eu quero fazer um investimento alto e conseguir bancar isso. Você tem capacidade. A capacidade, ela é inata sua, mas o problema é se você acredita ou não. Aqui no âmbito do amor, tá pedindo muito que você se conecte muito com o seu feminino, tá? É uma semana de você sair desse modo masculino, que é engraçado que aqui é leitura para mulher e para homem, né? Então, deixa eu reformular aqui. Tem mulheres que vão estar muito na energia do executor, do masculino. Homens também podem estar muito nessa energia. O que significa? É uma semana que você trabalhe mais o seu receber. Trabalhe mais a sua capacidade de descansar também, sabe? É como se você tirasse um pouco o pé do acelerador, tirasse um pouco a mão ali onde passa a marcha, porque você precisa desacelerar um pouco mais essa semana, tá? Quando a gente fica muito no modo faz, 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 a gente não deixa o receber, a gente não deixa aquele fluxo voltando chegar até a gente. Então, é uma energia que pede esse equilíbrio nessa energia feminina. Seja você homem ou mulher, a energia feminina é o do receber, é o do se nutrir, é o de se cuidar, é o de tá vindo a palavra se maternar, mas não é isso, não sei se é exatamente isso. O que seria se maternar? É você se cuidar mesmo. Sabe uma mãe quando cuida de um filho? Sabe uma mãe quando ela banha, cuida, ama, esse tipo de mãe eu tô falando. Então, é uma semana para você fazer esse movimento com você. Você teve muito acostumada ou acostumado a servir os outros. Só que essa semana tá pedindo para você se nutrir. E essa carta é a carta no amor, né? Mas é porque o amor nos relacionamentos, talvez você esteja deixando de receber, porque você está na posição de fazer, sempre fazendo, sempre fazendo. Então você adapta para as relações, não só para o relacionamento, tá? Então, assim, para quem está querendo encontrar um amor, você vai estar com magnetismo. Se você fizer isso que eu estou falando, de trabalhar o seu autocuidado, o seu amor, o seu reconhecimento, entende? É muito sobre você se cuidar para magnetizar. Então, é uma semana muito magnética, muito de recebimento, mas vai depender dessa sua virada de chave, sabe? Mental. Porque você que está me escutando provavelmente tem uma mania ou um costume de muito esforço. Eu só tenho ganhos através do meu esforço. E essa semana tá pedindo uma energia um pouco diferente, tá bom? Olha, na parte do banheiro, no banheiro, de onde é que sai o banheiro, gente? Na parte do dinheiro, tá falando sobre cortes e colheita, tá?
É uma semana de você estar colhendo vários investimentos que você fez, são respostas chegando, são, são, são até tipo ganhos inesperados. Bem essa ideia do ganhos inesperados. Só que, sabe, mesmo que seja uma semana positiva, é uma hora de você refletir também. Sabe por quê? Porque é como se eu visse aqui que o fluxo do dinheiro na sua vida, ele vem e sai. Mas ele nunca foi usado de forma diferente. Ele nunca foi olhado de forma diferente. A energia, o dinheiro é uma energia, é um elemento. Se você não olha para ele com uma forma diferente, ele não vai chegar de forma diferente. Então é como se nesse momento você tivesse que, tá, vai ter um movimento positivo, mas está na hora de eu fazer investimentos diferentes, olhar diferente, não com a limitação que eu sempre olhei o meu dinheiro. Eu não estou falando em você investir em uma blusinha, uma roupinha, um negocinho ali que você comprou e acabou. Não, eu estou falando em você investir em coisas que vão te trazer um novo patamar, um novo lugar, uma nova percepção, uma nova mentalidade. O teu dinheiro, é como se ele viesse querendo ser investido em coisas que realmente vai te trazer outro nível, outra percepção, outra coisa. Porque tem coisinhas que você anda consumindo ou gastando que não vão te trazer aquilo que você gostaria, sabe? Então, é uma energia eu tô chegando na sua vida, mas que eu quero ser usado de uma forma diferente. Não é sobre você me prender, é sobre você me usar com consciência. É como se o dinheiro estivesse me falando isso. Que louco, né? Tem a colheita, está tendo a colheita, mas os movimentos que você vai fazer comigo tem que ser diferente. É como se o dinheiro trouxesse essa energia para mim, tá? É, aqui na parte dos amigos ou meios sociais saiu a carta do cavalheiro, do homem, tá? É, pode ser que vocês encontrem aí pessoas mais prestativas, pessoas querendo te ajudar em alguma coisa. Tá vindo aqui um sinal para. Essa mensagem é muito específica. Talvez alguém que seja comprometida, que esteja olhando essa mensagem, vai ter alguém no meio do trabalho sendo muito simpático, ou não, eu não sei te explicar, mas é uma pessoa que você pode pensar que não tem maldade, mas essa pessoa tem intenção. E você ainda pode pensar assim: ah, mas eu nem sou essas coisas todas, a pessoa sabe que eu sou comprometida, mas tem alguém que está de olho em você, e talvez não seja só pela sua aparência física, seja pelo seu potencial, seja pela sua inteligência. Então, se você é comprometida, se toca nisso, tá? Porque pode ser algo que venha mexer contigo que você não estava esperando, mas é porque você está numa vibe tão boa ultimamente que pode ser que o seu magnetismo seja diferente, as pessoas estejam te olhando diferente. Porque eu digo, não é o mundo que muda ao nosso favor, a gente muda e o mundo muda. Então, por consequência, acontecem essas coisas. Então, hum, e assim, já quando vem para o assunto que se for um homem que esteja me escutando, cuidado com amizades, tá? Que aí pode ser um pouco diferente. Alguém que te sonda, mas que tem inveja do que você tem. Eu não sou muito dessa vertente de trazer esse negócio de inveja, mas isso existe. E a gente tem que se blindar e se proteger desse tipo de pessoa, tá? Então, é uma situação essa semana que pode ter pessoas querendo chegar na sua vida para olhar o que você tem, quando eu falo de homem, e mulheres, homens dando em cima de você, ou sendo muito educado com você no ambiente de trabalho, ou em outros lugares, mas com segundas intenções. Não só porque pela sua beleza, que você, né? Cada um tem sua beleza, mas pelo seu potencial, pela sua inteligência. Então você vai estar atraindo muitos olhares. Então cuidado para você não se comprometer e entender já através dessa mensagem que ela é muito específica, não vai bater com todo mundo, que você tem que ficar em alerta, porque às vezes a gente tem um mal de ser, não é mal, né, de ser educada, né, no trabalho, sei lá, e às vezes algumas pessoas confundem, principalmente homens, tá? Homens um pouco imaturos, principalmente quando ele já sabe do teu histórico, já sabe que você é uma pessoa comprometida, mas mesmo assim ele deixa acender esse sentimento, sabe? Então preste atenção nisso. A espiritualidade ela vai estar te guiando essa semana todos os dias, todos os teus passos.
Mas lembra, o que o teu coração entende como verdade, a espiritualidade traz para a tua vida. Isso é energia, isso é campo. Então, se você acredita que você precisa conseguir as coisas no esforço, assim terão mais esforços para você compactuar com aquilo que tem no teu coração. Seja consciente ou inconsciente, a gente só sabe o quê? Reprogramando, entendendo, buscando a raiz, a causa e todas essas questões, tá? Então, a tua intuição, a tua espiritualidade, ela vai estar dentro de você. Então, observe o que está chegando até você, como está chegando, para você entender de fato. é, o que você está atraindo? O que está no teu inconsciente? Ai, são pessoas se afastando? Ai, é trabalho, mas é dessa forma? Então, assim, o que está acontecendo ao teu redor é o que tem registrado dentro de você. As coisas estão paradas, estão chegando pessoas, o relacionamento está ruindo. Aqui, nesse âmbito, é como se eu percebesse que as pessoas estão chegando aqui como se fosse no canal agora e elas estão um pouco perdidas. E essa mensagem é específica para essas pessoas que estão um pouco perdidas, sabe? Essa parte aqui da espiritualidade. Porque pode ser que a pessoa nem escute todo, mas essa parte aqui são pessoas que estão perdidas, elas não estão entendendo por que que muitas coisas estão saindo um pouco fora do controle. Mas é porque o que tem dentro está sendo atraído no fora. E isso aqui não é um nível superficial, é muito mais profundo. Então, enquanto você acha que você está vivendo um caos aleatório, esse caos está programado dentro de você. Então, a espiritualidade, ela serve muitas vezes não como uma âncora, não alguém como vai te tirar de um buraco, mas como uma energia que vai te fazer despertar diante do cenário, mostrando o que você está atraindo para você, para que você possa de fato finalizar esse ciclo olhando para onde você tem que olhar, olhando para dentro de você, olhando para suas questões. Tá bom, meu amor. Então fica ligado, porque a espiritualidade, ela não te abandonou. Ela tá falando assim, eu não te abandonei. Mas enquanto eu não mostrasse o real, o que você realmente está atraindo, você continuaria nos mesmos padrões, se anulando, achando as coisas mais lindas possíveis, sendo que não é isso que eu tenho para você. Essa mensagem não chegou por acaso. Você já teve outros sinais em outros momentos. Se você ainda duvida que a espiritualidade está te chamando para fazer movimentos mais profundos, fica a teu critério. Mas entenda, a pessoa que você é, que chegou até aqui, não é a pessoa que vai te levar até o outro lugar. Então, não existe limitação de dinheiro, de amor, de prosperidade. Não existe. Existe dentro da gente. Quando a gente muda esse repertório, essa programação, as coisas mudam. Mas enquanto a gente não mudar essa forma de ver, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Você já vem plantando uma árvore bela, bons frutos. E é como se eu sinto que vários karmas também seus estivessem ficando no passado. Só que, sabe qual é a frase que vem aqui na minha cabeça? Será que você realmente está pronta para deixar o passado e o pesado no passado? Porque é como se uma parte sua quisesse viver dessa história eternamente. Uma parte sua, talvez, inconsciente. E sabe o que que acontece? Você tem muita dificuldade de ter estabilidade emocional. Estabilidade nos pensamentos, nas ações, até no acreditar. Então, o teu desafio aqui com a âncora é ter esse equilíbrio, entender esse tempo das coisas, olhar para onde tem que olhar, sabe? Eu sinto como se a gente estivesse tão no automático que a gente parou até, às vezes a gente para de observar que a gente está respirando. Muitas vezes eu tô aqui, eu tô fazendo algo, de repente eu dou uma respirada bem funda e meu marido olhou para mim, o que que foi? Eu falei assim, é porque eu esqueço de respirar. Às vezes a mente ela tá tão acelerada que a gente até esquece o tempo da respiração. É muito louco, né? Então, é uma semana que você vai ter muitos insights, provavelmente, desse seu estado emocional, que você achava que você estava tirando de letra, porque muitas coisas boas também aconteceram na sua vida, mas que para esse outro lugar, é como se você tivesse que criar dentro de você um estado de paz, de coerência, de inteligência divina, que hoje não está sendo sustentado pelas suas questões emocionais, muitas ligadas ao passado. Por isso você não quer deixar o passado no passado. Ok. Então, assim, é uma escolha finalizar. É uma escolha essa finalização. Porque, olha, aqui como um conselho, é como se o teu corpo, ele já soubesse de alguns sinais, sabe? Ele já deu alguns sinais. Por exemplo, você pode cuidar do nutricionista, fazer várias coisas. Você pode ir ao médico, mas se você não cuida da raiz,
da raiz, você vai continuar tendo as mesmas percepções, porque o teu emocional é que conduziu a tua vida até aqui. Entende? Hoje você tem uma clareza diferente, ações diferentes, mas não é o suficiente para te levar onde você quer. Por isso é bom você olhar para esse seu lado. Seja inteligente, seja direto, tipo, seja objetiva, seja igual a serpente. Ela dá o bote dela certo, ela não gasta energia com outras coisas. Então, honre a sua energia, respeite os seus ciclos, olhe para onde você tem que olhar, para onde você quer de fato chegar, tá? Então, é uma finalização muito forte, mas não dolorosa, tá? Essa semana não é uma finalização dolorosa. É a abertura para muito mais. Sabe? Quantas coisas você vem colhendo, quantas coisas você pode colher, sabe? Não se limite. Você pode tudo que você quiser. A espiritualidade, ela tá aqui com você, te guiando, te protegendo, te trazendo coisas boas. Mas é aquilo, se o teu campo tá dizendo que precisa vir com esforço, sacrifício, não tem como ser diferente. Não tem como conectar diferente, tem que ser ressoante, entendeu? Semelhante atrai semelhante. Olha, compromisso, tantas coisas boas. Então, cuidado até para não estar aparecendo pessoas para boicotar o teu processo, tá? Tipo, essa pessoa que eu falei, esse amigo ou essa pessoa, dependendo se você é homem ou mulher, sabe? Se liga nisso aí, porque você tá num brilho, mas eu sinto que o teu trabalho agora é muito mais interno do que externo, sabe? Então, a forma como você vai se comportar é como você vai atrair as coisas até você. Eu tenho um treinamento, tá? Eu tenho um protocolo para a gente trabalhar essas questões. Se você quiser mais informações, entre em contato, que eu vou deixar nos comentários aí. Todo canto aí tem meus contatos, tá? Para leituras, entre outras coisas. Vamos finalizar aqui com a mensagem do povo cigano. Vamos lá. Há alguém que te carrega no pensamento, alguém que o tempo ou distância tentou apagar, mas o fio espiritual permanece. O reencontro se aproxima. Prepare o coração para rever o que pensava ter deixado para trás. Algumas memórias, ou até, eu não digo que pode ser uma pessoa específica, mas alguém que te traga emoções que você achava que elas estavam mortas. É, Principalmente mulheres, nós temos muitas crenças de ser valorizada por quem nós somos, não pelo corpo, não pela beleza, mas por quem nós de fato somos. Isso eu vejo muito nos meus atendimentos. Então, quando uma pessoa ela chega te enxergando pelo que você é, isso parece encantador. Mas, se alguém aparecer desse tipo na sua vida, procure fazer uma leitura, sabe, assim, direcionada, porque é como se eu sentisse que você tem muita coisa a perder e você pode se vangloriar, se ludibriar com alguém, sabe? E talvez essa pessoa te lembre de quem você é, para você olhar para você, mas não que. Deixa eu ver se essa. Vixe, tá molhou. Deixa eu ver. Eita. Lembre quem você é e não sobre você largar o que você tem, sabe? Então pensa nisso com carinho, tá bom? Opção número 1. Espero que a leitura tenha feito sentido. Não leve ao pé da letra. Como eu digo, é uma leitura coletiva. Esse recado pode ter sido muito específico, mas nessa era de dopamina rápida, às vezes a gente se apega a essas emoções. Principalmente se você já passou por desafios no seu relacionamento, no seu casamento. Então, aqui é uma mensagem muito específica, gente, mas eu não poderia deixar de trazer essa mensagem. Ok, então. Quem assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E até agora a gente vai para a opção número 2. Que energia vai reger essa semana? Os enamorados, os amantes, o amor. Vamos lá. Olha, tem essa energia. Essa energia, ela para mim, ela tá falando muito mais sobre o feminino e o masculino alinhado do que de fato um romance, tá? Pode ser que essa semana também você esteja mais conectada com o seu amor ou com oportunidades, mas é interessante você enxergar como você está lidando com alguns desafios, tá? É, Sabe o que vem na minha cabeça assim? Onde você pensa que é a sua maior guerra?
pode ser o seu maior movimento de propulsão. É como se hoje, quem está escolhendo essa opção tem desafios na parte amorosa, desafios que só você vai saber o que é, como é, por que é, ou teve recentemente, mas esse lugar, essa situação é o que vai te usar, vai te dar um trampolim para tu ter uma nova expansão de consciência. A gente se limita achando que tudo é o que os nossos olhos estão vendo, só que é muito além do que você pode imaginar. Então, a mensagem que tem aqui é que qualquer tipo de situação não veio para te derrubar, veio para te alavancar, veio como se fosse para ser um propulsor. Então, isso pode ser também parcerias, pode ser algo relacionado a relações, tá? Então, vê no que faz sentido, porque lembra que é uma leitura coletiva, pode fazer sentido ou não. Só que assim, o recado é, isso não veio para te derrubar, isso veio para te alavancar. Então, não fica olhando para o pior, sabe? É como se a espiritualidade estivesse pedindo de você um pouco mais de maturidade e consciência. Porque uma coisa é você ser maduro com a situação lá da esquina da criatura que você não tem, nem conhece, você não tem apego nenhum, você não tem o seu emocional envolvido. Difícil é quando é você. Por isso que o buraco é muito mais embaixo. Por isso que a gente precisa de ajuda de outras pessoas durante os nossos processos. Porque se for tomar de conta só do nosso emocional, a gente se afunda, a gente não vê solução. E as cartas estão aqui para te trazer essa direção, para te trazer essa clareza. E a primeira informação é: isso não vai te derrubar, isso vai te alavancar, isso vai ser um propulsor. Mas esteja firme, coerente, entendendo o que faz sentido para você, para que você não se deixe levar pelo seu próprio pessimismo, que está ligado a algumas programações que você tem. Ok, eu quero saber onde que eu vou colocar essa carta, porque eu coloquei ali e molhou a outra. Então, os amantes veio trazer muito essa energia, tá bom? Vamos aqui ver o que tem muito rápido para sua semana, nos próximos dias. Deixa eu dar uma. Esse aqui é muito duro. Vocês não vão rir de mim, que eu tentei embaralhar de um jeito que o pessoal faz, mas essas cartas são duras. Ai, eu sou uma ótima cartomante, mas embaralhadora, daquele jeitinho, só se for mais leve as cartas. Essa aqui é muito dura. Ó, ó. Vamos lá entender. No amor, desafios, tá vendo? Ó, desafios. No financeiro, meio social. E espiritualidade. Ok. Vamos ver se dá para enxergar direitinho. Energia principal. Ai, fluxo da abundância. Olha, tinha desgaste para ficar nesse passado, gente. Vamos lá. Espiritualidade, reconhecer o que é bom e sabedoria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem escolheu a opção número 2? A energia aqui de você está bem diferente. Olha, no lado amoroso, é o primeiro que eu tiro. Desafios. Desafios de alto valor, desafios de merecimento, desafio de você enxergar potenciais e principalmente acreditar na sua capacidade ou na capacidade do seu relacionamento, sabe? É uma coisa que é um desafio interno que você precisa olhar para esse lugar, tá? E também tem outras pessoas que não de fato vocês estão passando por um problema, que eu estou falando para um casal. Vocês estão passando por ajustes, e às vezes durante esses ajustes vão ter afastamentos, vão ter silenciamentos, nem tudo vai estar naquela conexão. Eu acho que um relacionamento estável, ele passa por altos e baixos, para que cada vez vocês possam sair melhor. Então, pessoas que foram criadas em ambientes que distanciam ou ambientes que tinham muita briga, acham que o equilíbrio é sempre ter o silêncio, é sempre ter a paz. Só que, na verdade, é, a vida é isso, sabe? Esse alto e baixo. Claro que você não vai viver de confusão, mas é como se você também não esperasse que a sua vida ela tivesse boa só quando tivesse tudo em paz. Não. Os desafios às vezes vêm para um ajuste. Às vezes é uma besteira, mas é um ajuste. Então, assim. Algumas pessoas vão estar passando por saltos, saltos de consciência, até da própria relação evoluindo, então pode ter esse desafio na comunicação, entre outras coisas. Tem outras pessoas que estão solteiras que já desacreditaram, tá? Sabe, estão tão desacreditadas desse âmbito amor. E assim, eu até digo, ok, só que, gente, eu trabalho com relacionamentos
E eu sei o quanto ainda tem pessoas disponíveis. O problema é que a gente está tão travado que a gente não está aberto para as possibilidades. Então, tente rever essas suas crenças aí. Se você realmente quer viver um amor, você quer ter alguém, essas crenças elas estão mais te paralisando do que te ajudando, tá? Então, assim, tá bem desafiador no âmbito dos relacionamentos, mas porque você pensa que toda situação vem para te derrubar. Um pouco o que eu falei ali, sabe? Você não tá aberta nem livre. E quem tem um relacionamento pode estar passando por uma crise ou vai passar nesses próximos dias, mas não é porque tá ruim, é porque tá passando por ajustes. Então, organize a sua lente, a forma como você se enxerga para esses saltos, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, pode não fazer sentido para todo mundo. Na parte do financeiro, eu vejo você com a chave, você com caminhos, você com possibilidades, você adquirindo coisas, sabe? Mas uma parte minha, chega, eu fiz uma respiração aqui profunda que acho que não vai sair no áudio. É como se uma parte sua estivesse negando tanto essas oportunidades, sabe? Estivesse negando tanto essas possibilidades, como se fosse só algo esporádico, algo que ai, é o mínimo. Sendo que não. Valorize, sabe? Valorize esses movimentos financeiros, valorize as portas que você está abrindo, valorize as ideias que você está tendo. Por exemplo, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, estão 330 inscritos, são 330 pessoas, sabe? Então, às vezes, a gente não se vangloria ou se parabeniza nas pequenas coisas, então só mostra para o nosso organismo, para o nosso mecanismo, que a gente não está preparado para mais. Então, é uma semana de você se parabenizar pelas pequenas coisas. Ah, foi R$ 1, pronto. Eu sou merecedora. Eu tô alinhada. Eu posso receber muito mais, porque eu já estou agradecendo no pouco, então eu posso mais. Então, é uma energia da semana, o dinheiro muito voltado para esse movimento, sabe? De você agradecer pelas oportunidades, de você ter oportunidades. E quando eu falo dessa chave, não é só uma chave de um bem físico, mas até de ideias. Você é uma pessoa criativa para fazer grana, para fazer movimento, sabe? Então, assim, use isso a teu favor. Mas reconheça esse seu poder, porque se você não reconhece, você reconhece o Deus, mas você não reconhece a criatura que é filha desse Deus, que reconhecimento é esse? Entende? Então, às vezes a gente terceiriza muito, a gente coloca muito fora. Então, valorize pequenas coisas. Talvez você fale assim, ai, Diana, mas não é o suficiente para o meu momento, não, eu precisava de muito mais. Mas já é alguma coisa, e essa alguma coisa está vindo a partir de você. Então, abrace isso, acolha isso e vá em busca do que é seu. Você tem uma chave para abrir uma porta que tem muita prosperidade, muitas oportunidades, mas depende de você. Por isso que às vezes a gente vai recebendo em doses homeopáticas para que a gente vá pegando confiança no processo e no fluxo da vida. Mas esse fluxo, ele só é destravado quando ele começa pela gente, entende? Só destrava quando começa pela gente. Então, entende? Tem que olhar isso com carinho, tá? Tem que olhar isso com bastante carinho. Porque o teu fluxo não está travado, ele está pouco, talvez, em algumas doses, porque você precisa olhar para a criatura, não para o criador, para a criatura, que a criatura é filha do criador. Então ela tem capacidades e habilidades, mas ela precisa abrir esse fluxo, é como se você abrisse esse fluxo. Sabe, eu vejo uma negação nas pessoas da opção número 2, sabe? Meio social, olha, a carta do urso, tá vendo? Você querendo controlar como as pessoas chegam, como as pessoas são, se as pessoas são bacanas ou não, sabe? É uma hipervigilância. Eu te pergunto, quem te feriu? Quem te feriu? E eu ainda me arrisco a dizer que é uma figura masculina, olhe lá se não for o pai, sabe? Porque se você perdeu a confiança nessa pessoa na sua infância, na sua adolescência, hoje você está projetando no mundo, nas pessoas, nas possibilidades. Então, tudo é muito caótico. E essa decepção não é literal, do jeito que eu estou falando, eu me decepcionei. A gente não sabe quais microações, movimentos, intenções. Às vezes é uma pequena coisa, aquela saída que ele não voltou mais, sabe? Pode ter te causado algum tipo de trauma ou programação de abandono. Então você sempre está ligada. Essa semana vem pedindo para você tirar esse peso, sabe, de você, de querer ter controle sobre as coisas, de querer ter controle sobre a evolução dos outros e principalmente sobre a sua, porque você se olha com muito peso. Você não consegue enxergar.
O que você já andou construindo ao longo desse tempo, sabe? É sempre uma procura por mais, mais, mais. É benéfico querer mais, mais quando você já reconhece o movimento todo que você já fez, sabe? Então, assim, baixar essas barreiras, baixa, corpo essas barreiras, baixa essas resistências, baixa, tá? Aqui, a carta e a carta da espiritualidade saiu exatamente a energia do navio. O navio são muitos movimentos, é uma coisa que demora, é uma coisa lenta. E talvez você esteja exatamente questionando essa lentidão de alguns processos, sendo que você olha o teu nível de paciência para ti. Como é que você vai ter para outras ocasiões maiores, sabe? Às vezes a gente quer muito várias coisas, mas falta compaixão com a gente, com o nosso processo. Como é que a gente vai ter paciência com o outro? A construção de algo grandioso tem seus desafios, tem seus percalços, tem várias coisas. Então, assim, a espiritualidade está falando que às vezes você se romantiza por uma coisa que você vai ver na internet, que é um clique, é um movimento, mas aquela pessoa às vezes está há 5 anos fazendo repetidamente toda semana, todo mês aquilo, sabe? Seja um trabalho na internet que é igual ao seu, seja uma pessoa que fatura tantos. Hoje eu tava olhando o grupo de uma de uma professora minha, uma pessoa que eu admiro muito, e ela fechou 31 pessoas, 30 pessoas, num valor de 350. Sabe o que é isso? É 10 mil reais, mais de 10 mil reais. Só que para hoje ela ter 30 pessoas que confiam no trabalho dela e paga 350 reais, teve uma caminhada de 10 a 15 anos, repetindo o que ela faz. E sabe o que acontece? As pessoas hoje elas não estão querendo fazer essa caminhada, ter esse progresso. Elas querem pular etapas. Elas querem para ontem. E isso, eu estou falando um exemplo financeiro. Você imagina no exemplo do todo do seu corpo, das suas emoções, de tudo isso. Por isso que eu não acredito em dose de terapia. Eu acredito em progresso, em evolução, em constância, porque senão você sempre fica caindo nesse conto do urso, sabe? Daquela voz rígida, daquela rigidez, daquela, sabe? Dessa voz crítica sua. Você precisa abrir os seus olhos para os movimentos que você vem fazendo e a vida vem fazendo. Olha, o que me mostra aqui que você vem de muito desgaste. Você até pode achar assim, sabe? Porque eu acho que alguém aqui terminou um relacionamento recente e achava, não é que achava, é porque as suas programações, elas estavam muito ligadas a que aquilo era o melhor que você poderia ter, ou que se você se esforçasse mais um pouco, aquilo seria diferente, sabe? Que é a pessoa da vida, sendo que você tinha que abrir mão de muitas coisas suas e aceitar a limitação do outro e até se igualar naquela limitação com essa ideia de que era um amor, sabe? Então, muito desgaste, muita despesa, muito um emocional abalado, brechas para espíritos errantes. Então, assim, uma porta que precisa ficar para trás, uma porta que precisa ficar fechada. E muito dessa sua rigidez vem dessa autocobrança de querer ter feito as coisas dado certo, darem certo, sabe? É muito essa energia do eu tinha tudo para fazer dar certo, eu tinha os meus, eu tinha mecanismo, eu tinha várias coisas e eu não consegui fazer. E você não conseguiu porque não é porque você é incompetente, é porque não era para você. Aceite que é melhor, aceite que é melhor. É uma semana que pede para você estrutura, pede para você casa, pede para você lar, pede para você equilíbrio. E para mim essa carta remete também à estrutura, é estrutura emocional. Às vezes a gente quer tantas coisas além do que o nosso inconsciente consegue suportar, sabe? A gente não consegue nem imaginar os passos que serão dados, porque a nossa mente ela bloqueia, ela cria narrativas que a gente vai perder pessoas, ou que a gente não vai dar de conta, sabe? Ela vai criando várias narrativas. Então, é o momento de você olhar para dentro, para sua casa, para sua estrutura, para o que você acredita, para conversas que você comprou como verdade, tá? É uma semana muito dedicada ao seu progresso, a você tirar essa pressão que você está colocando dentro de você em vários cenários. Aqui falou muito de relacionamento, mas também está ligado a relações. E se você não tem uma boa relação com as pessoas, onde você entende que você não é obrigada a dar até a sua alma pelo outro, e que o outro não é obrigado a corresponder às suas expectativas, você vai viver frustrado, porque você está botando o seu poder na mão do outro, tá?
Então, pensa nisso com carinho, porque essa mensagem aqui não chegou por acaso até você. Então, olha onde é que está o desafio. O obstáculo, você acreditar que coisas boas podem acontecer na sua vida, ou até enxergar as coisas boas que já estão acontecendo. Tá entendendo? Então, assim, se eu não enxergo a bênção, as bênçãos, jamais terei bênçãos. Porque eu não estou enxergando, eu estou enxergando o que está faltando. Eu tô enxergando quem está saindo pela porta, mas eu não estou enxergando a paz que ficou no ambiente onde eu estou agora. Então você adapta essa metáfora para várias áreas da sua vida. Eu estou olhando para o que se foi, eu estou olhando para a carga de trabalho, eu estou olhando para tantas coisas, mas eu não estou olhando o que fica. Primeiramente, pode parecer um vazio, mas porque você está viciado no caos. Mas esse movimento é um movimento de libertação, de você construir algo a partir do que faz sentido para você e não desses seus traumas, dessa coisa arada louca, sabe? É um novo momento. E eu vejo quando você abraça e você tira esse pé desse acelerador, dessa pressão, desse controle, a prosperidade flui como nunca na tua vida. Você precisava aprender a finalizar, a parar de querer ter controle. Você precisava desse movimento. Pode ter parecido duro, mas você tem que entender que você não tem o poder de mudar a visão do outro, o sentimento do outro, a expectativa do outro. Você não tem esse poder. Você pode ter até o desejo, mas você não tem esse poder de manipular as emoções, sentimentos e intenções das outras pessoas. Entende? Então, por isso que você pode estar se sentindo vulnerável e fraca, porque você pensou, cara, eu tenho tantas coisas, tantas formas que poderia estar acontecendo e simplesmente travou. Travou porque o caminho é muito mais fluido, é muito mais tranquilo, é muito mais palpável, é muito mais. Cara, eu sinto como se fosse uma energia assim de muita expansão, muita movimentação, que naquele lugar que você estava antes não tinha sentido. Seja trabalho, relacionamento, o que for. É uma semana que vai te trazer essa consciência desse aprendizado. Tanto que pede sabedoria. Tenha sabedoria pelos próximos passos. Tenha sabedoria pela vida que você escolhe. Tenha sabedoria por quem você coloca na sua vida. Tenha sabedoria e também de baixar as barreiras para como as coisas podem acontecerem. Porque é como se você tivesse várias fórmulas prontas para tudo. Como se você tivesse, sem perceber, contando cada passo para você não fracassar, para você não quebrar a sua cara. Sendo que você vai ferrar a sua cara porque você não tem controle sobre nada, sobre ninguém. Você pode ter uma ideia, uma fórmula para você tentar se proteger, mas quanto mais a gente tenta, pior é, tá? Então, é um início de ciclo, é uma nova temporada, vamos falar assim, uma nova temporada dessa série, mas que vai depender de você deixar para trás aquilo que precisa ser deixado, tá? Não dá mais para ficar com essa conversinha de controle. Cada vez mais a gente tá sendo mostrado que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, a não ser como a gente se sente em relação às coisas que acontecem e como a gente reage até certo ponto, tá? Então, assim, é um novo ciclo, é um novo movimento, é um novo momento que vai depender de você. Se você abraçar essa ideia, você vai receber coisas muito boas, prosperidade, coisa que você nem está imaginando. Então, é uma semana para você largar a rigidez e se conectar com aquilo que realmente faz sentido para a sua alma, porque é como se o seu ego, a sua mente, ela estivesse querendo controlar muitas coisas, sabe? E você já percebeu que nesse lugar você não está realizando, criando e tendo novas coisas. Tá bom, meus amores? Espero que tenha feito sentido. Vamos aqui para o nossa outra mensagem. Vamos lá. A noite desta lua guarda um conselho. Siga pela vereda que deixa seu coração leve, ainda que a razão grite. Meu Deus, que conexão! Pois a sabedoria não mora na mente apressada, mas no peito que sente sem explicação. Tá vendo? Uma parte sua, a sua alma já sabe para onde ela quer ir. Você está presa a ideias racionais, que são programações que precisa desprogramar. Então, assim, se tá pesado, tá precisando de ajuste. Então, o teu coração sabe, a mente apressada, não. Ela nem tem noção do tempo que se leva para construir uma casa. Ela quer a casa pronta, rebocada, reformada, com tudo dentro, sendo que grandes coisas levam tempo. Tá bom, meus amores, da opção número 2. Espero que tenha feito sentido. Deixa o seu like. Se desejar uma consulta particular, é só consultar aí os meus contatos que eu deixo na descrição. E foi um prazer ter vocês aqui e até a nossa próxima leitura. Um beijo grande. Tchau.